Qual é o próximo passo do seu negócio? Ampliar o espaço? Aumentar as possibilidades? Ou ter recursos disponíveis para o que você precisar? Seja qual for o desafio da sua empresa, conte com a parceria da Fomento Paraná. Temos juros acessíveis e as melhores condições do mercado. E agentes de crédito em mais de 280 cidades, ajudando os pequenos negócios do estado a seguir na mesma direção. Em frente. Fomento Paraná. Faz nossa gente seguir em frente. Paraná, Governo do Estado. Desde 1954, produzindo sorvetes, são 3 gerações, mantendo a tradição e o sabor vivo. Nossa promessa, apenas matérias-primas selecionadas. Experimente o sabor autêntico da fruta. Nos visite no coração de Morretes. Temos 2 lojas, uma na rua 15 de novembro 377 e a outra no icônico Marco Zero da cidade, anexados ao hotel e restaurante Nhundiaquara. Esperamos por você! Conheça a Casa da Obra Materiais de Construção. Uma revendedora de materiais de construção presente no mercado desde 1960. Nossa missão é oferecer produtos de qualidade na quantidade desejada, entregues no prazo estipulado com preços acessíveis. A sua satisfação é o nosso compromisso. O Laboratório Lanac comemora 30 anos de atuação em análises clínicas no Paraná. Empresa 100% paranaense com mais de 60 unidades em Curitiba, região metropolitana, litoral do Paraná e Ponta Grossa. Hoje atua em diversos hospitais do Paraná, prestando serviços de máxima excelência. Com mais de 500 profissionais que diariamente oferecem um atendimento ágil e personalizado. Tem sempre um ANAC perto de você.
interessante. Então, a senhora herdou essa dinâmica de trabalhar com lendas com a minha irmã. Com a sua irmã. Ela, por exemplo, essas lendas, tem até quem passou a lenda, quem contou para ela. Custódio Pereira Cunha, morador do Porto de Cima, que passou essa lenda aqui da mula sem cabeça. Ah, essa da mula sem cabeça. Seu Eric, o senhor está mexendo no pedestalzinho aí, né? Errei aqui. Você quer aumentar ou diminuir? Aumentar um pouco. Daí é o outro botãozinho dele ali. Estou procurando. Não é esse de ferro, não. É um de tá plástico. certo. Achou? Então tá bom. Olha, a gente já vai entrar nos temas aqui, porém antes eu tenho que achar aqui, porque semana passada a gente teve, graças a Deus, a gente está tendo uma audiência muito boa. Nós já temos aqui alguns comentários aqui, seu Eric, vários comentários aqui, ó. Olha, Otávio Costa Barros, um abraço, Otávio. Celi Ferreira, podcast maravilhoso com seu Eric e dona Laurice. Tatiana Selmer, olha que legal. Márcia Costa também está assistindo com a gente. João Neto, William Salomão está aqui com a gente. Tem bastante gente. Então, semana passada a gente não consegue acompanhar os comentários. De vez em quando a gente dá uma pitadinha para prestigiar quem está com a gente aí, mas o pessoal compreende, porque a gente tem muita coisa para falar. Professora, qual foi, assim, no seu entendimento, você não precisa falar agora, porque a gente tem uma sequência, a lenda que mais marcou a senhora? De todo esse tempo que a sua irmã lhe contava, ou que sua mãe, seus avós, o que foi assim que mais chamou a atenção? Olha, são tantas as lendas, sabe? Uma mais, assim, tem aquela que toca muito na gente, assim, né? Tem umas que assustam, né? Tem umas que são assustadoras, mas tem outras que, por exemplo, a lenda dos engenhos lá de erva mate, né? Envolvendo as pessoas mais de cor, assim, então parece que cativa mais a gente, né? Até mesmo na história do Barreado, como surgiu, né? Então, como é que surgiu? Então, veio de uma família de empregados, né? Mas eu não vou entrar no Barreado agora. Então, essas coisas cativam. Marcam, né? Porque são histórias de superação, né? Algumas, você falando dos engenhos, da erva, dos escravos, são histórias de superação que a gente escuta, né? Eu lembro que a minha avó, ela veio de lá de Alagoas, de Pau de Arara, e quando ela contava aquilo pra gente, emocionava. Bacana. Né? São pessoas que lutaram, que se superaram. Então, mas vamos lá, então, para a primeira de hoje. A mula sem cabeça, é essa a primeira de hoje? A mula sem cabeça. O que você tem para falar da mula sem cabeça, dona Eunice? Então, segundo o que a minha irmã passou, né? É o mais assustador, dos Filhos das Trevas. É uma lenda que assusta, porque a mula sem cabeça, ela não tinha cabeça, mas ela vomitava pelas narinas. Pelas narinas, não tinha parte de cima. Então era só aquela coisa, né? Então, era uma metade da cabeça? A metade da cabeça. Então, ela vomitava fogo pelas narinas. Era assustador, né? E segundo a lenda aqui, que foi passada para minha irmã, era um castigo para as duas moças, a Agostinha e Clara, que elas namoravam um cidadão religioso. Entende? Então, por castigo, elas foram transformadas em mulas. Elas ficavam no normal certinho. Mas em determinados dias, determinadas horas da noite, elas saíam galopando. A avó do meu marido... Elas tinham um horário de transformação. Sim, à noite. Sempre depois de meia-noite. Então, a avó do meu marido, a avó Nhanhá, ela sempre contava que era bem na Rua da Igreja, a Rua Coronel Modesto, que antigamente tinha outro nome ali. Era na Rua de Baixo. A Rua da Igreja era chamada Rua de Baixo. Hoje é Rua Coronel Modesto. Então, era ali
que quem morava por aí disse que eu via o tropel das mulas na madrugada. Então, tinha o dia certo delas saírem passear, correr. Devia ter uma determinada data que acontecia. Sim, o fenômeno. Exatamente. Então, ela contava que ela era criança ainda, os pais chamavam, não, está passando a mula sem cabeça. Sabe? Certo. Então, isso é uma história que falam, muito dos antigos falam e contam, mas, então, essa Agostinha era tia da moça Clara, que tio namorava um religioso. Você não quer falar que era o padre. Não, um religioso. Então, ela tinha... É lenda, né? A gente não está falando aqui. Eu não afirmo nada, né? Só estou dentro de uma É uma lenda, né? Dona Eunice, Dona Laurice, por favor, puxe o microfone um pouquinho mais para frente. É porque atrapalha a senhora para ler, né? Não atrapalha. Só quero me dar um toquinho, porque é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. É muita coisa. Então, quem fez essa declaração foi o senhor Manuel Lucas, dizendo que sua tia, Agostinha, e a outra moça chamada Clara, em determinadas noites, elas saíam galopar. Quer dizer, elas se transformavam em mulas sem cabeça. Olha, certo? que loucura. Então, agora, outros dizem também que quando acontece um casamento, assim, uma união ilícita entre compadres, também gera um fenômeno. Também ocorre esse fenômeno aí de se transformar em mula. Mas, nesse segundo caso, o padre diz que quebra o encanto. De primos ali, né? Então, mas o padre diz que quebra o encanto. Isso se conforme o seu Custódio Pereira Cunha, morador do Porto de Cima, que passou essa lenda para minha irmã. Isso nos meios de que ano? Devia ser uma coisa muito antiga, né? Eu não tenho a data dessas. Não tem, mas é uma coisa muito antiga. Muito antiga. É mais do que centenário, né? Muito mais, né? Porque a avó lá morreu com quase 100 anos, e faz mais de 20 anos, 30 anos que ela morreu, então é mais do que centenário, né? E a gente sabe, né? É como a gente vê, falando com o seu Eric, sobre a importância de algumas personalidades que geraram nome de rua, por exemplo, que foram pessoas de destaque no Estado. Né? Porque se você for pesquisar hoje, você vê que essas lendas da mula sem cabeça, de muitas lendas que eram locais aqui também, correram o mundo. Sim, com certeza. Correram o mundo. Com certeza. E por certo, não foi só aqui que se apaixonou pelo padre, então. Então, até conta lá que ela chegou na casa da sobrinha lá para conversar, e ela não estava em casa porque ela estava galopando. Olha. O termo usado aqui. Que interessante, né? Narrado por uma pessoa que foi daqui, conhecia. Que legal. Então, é isso aí. Dona Laurice, a senhora também já ouviu falar muito sobre Saci Pererê? Hoje, no comentário que teve na internet, no post da gente, foi falado sobre Saci Pererê. Olha só. Saci Pererê. O Saci Pererê é um molequinho danado, né? Ele é um molequinho, ele se intromete com as pessoas, ele judia das pessoas, mas sempre nas escondidas. Um dos casos mais conhecidos e morretes foi o do jovem que, voltando para casa, após uma noite de festa, né? Levou várias chicotadas do Saci Pererê. Apanhou do Saci? Apanhou, o Saci surrou ele, porque com certeza tinha alguma coisa errada ele havia feito. Então, ao mesmo tempo que ele sapeca, ele vigia, ele também ajuda o Saci Pererê. Certo? Então, ele é um arteiro que arrepia quem apronta. Então, ele guarda, ele tem o trabalho dele é guardar os tesouros e os animais. O Saci Pererê cuida desses tesouros, que antigamente que tinha tanto tesouro, né? E os animais, que ele pastoreia os animais, ele cuida. Agora, quando chega o ser humano lá querendo fazer qualquer coisa, até mesmo, eu lembro um caso que uma vez me contaram, a fazenda tinha muitos animais ali, e tinha um dos animais que estava revoltado, não obedecia, sabe, toda aquela coisa, e o dono começou a bater. Mas quanto mais ele batia no animal, mais chicotada ele levava do Saci Pererê.
Olha que Então, ele sentia aquela batia de onde é que está vindo, né? Era o Saci batendo nele, porque o Saci Pererê é protetor dos animais. Olha só, hoje o Nivaldo, você conhece o Nivaldo, né, seu Eric? O Nivaldo, nosso locutor do programa Sertanejo da Manhã, ele contou uma história do Saci Pererê. Ele falou, Alexandre, aconteceu lá em Cornélio Procópio, não, Cianorte, ele falou que o pai dele tinha 4 cavalos iguais, e que eles amanheceram num determinado dia, todos eles com trança. E não tinha quem chegasse perto desses animais. Daí teve um cara que foi lá e foi tirando aquela trancinha devagar, porque eles ficaram muito arisco e eram manso. E daí ele falou que recebeu do pai dele isso, que ele estava lá, os cavalos eram do pai dele, que foi o Saci Pererê. Tem Aí, isso. ó. E ele testifica isso, viu? Tá aí, ó. Então, segundo a lenda, também à noite, o Saci Pererê tem o corpo de um menino moreno. E durante o dia ele se abriga no fim-fim, que é chamado, né? O Saci Pererê é chamado de fim-fim. Por isso Então, que falam durante o daquele dia- assobio no mato? É isso, ele assobia, se ouve. Ali da minha. Você sabe, Ali na nossa casa, ali era um engenho, antigamente, era um engenho de bona ali. Então, os empregados trabalhavam bastante. E quando, muitas vezes, que saiu dali já de manhã cedo, trabalharam a noite toda, eles sentiam, apanhavam dos sacis, que davam uma chibatada neles assim. Sabe? Mas de noite ele é um menino normal. Ele aprontava de dia? De dia. De dia? Durante a noite ele tem um corpo de um menino perneta, né? Com uma perna só, né? Com uma perna só. Mas durante o dia ele abriga-se no corpo de um fim-fim, de um passarinho. Ah, do fim-fim, do passarinho fim-fim. Passarinho, fim-fim é um passarinho. Por isso que o Eric fez o biquinho ali, fim-fim. É interessante. E o assovio diferente, né, Eric? Que bem medo que diferente. dava. Sério, Eric? Você tinha medo quando escutava no mato? Claro. Você tinha medo do Saci, então? Eu vinha muito lá do Anhaia de bicicleta. Aham. A gente ia na casa do tio Pedroca Escucato, lá do tio Osminda, e sempre saía de lá, 11 horas, 11h30, meia-noite. Quando a gente ouvia... Vou ter que contar uma coisa. E o fim-fim é um pássaro assim, também difícil de ser encontrado, né? É difícil de ser encontrado. Ele não é muito fácil encontrar um fim-fim. Então é mais fácil, acontece mais o Saci Pererê durante o dia chicotear que merece, né? Do que o fim-fim. Do que achar um fim-fim. É o que consta na história aqui. O senhor Custódio Pereira Cunha, do Porto de Cima, contou essa lenda para minha irmã também. Pô, e ela teve o trabalho de registrar tudo isso, né? Que coisa linda. Preservar esse acervo. a história, Mas a cultura. tem, né? Tem que fazer, né? Não pode deixar. E hoje a gente tem o prazer de registrar aqui em áudio e vídeo. Olha que legal, né? E estamos aprendendo, repito. Cada dia, né, seu Eric? Cada dia mais. Eu até quando a gente fez, eu fiz uma gravação e compartilhei, dona Laurice. E uma pessoa lá do Central falou assim para mim: eu não sabia que tinha fantasma aqui no Central. Mas pois então vai ficar sabendo agora. E vai saber a história, inclusive. Vai saber a história. Me conta essa história do Central, dona Laurice. Como essa é que história do aconteceu? Central é bem legal, sabe? Mas é diferente. Isso aconteceu em 1930, mais ou menos, né? Então, no bairro... O Central era um bairro de Morretes, né, Eric? Ali é um bairro. Então surgiu a notícia, tem fantasma de noite, passa por aqui, tudo branco, lençol na cabeça, assustava todo mundo, mas ninguém saía. Quem estudava, tivesse que trabalhar à noite, nem saía. As crianças de tarde já não queriam nem ir para a escola, porque daqui a pouquinho podia chegar o fantasma do Central. Mas nada mais era do que o quê? Morava lá no Central uma moça muito bonita. Muito bonita, charmosa, né? E esse fantasma, nada mais era o namorado dela, que de noite vai entrar na casa. Não, ela casou, contar o detalhe. Ela casou e vivou. Então, Daí tinha que namorar escondido. Daí, aquele que namorava antes que ela casar, voltou a se encontrar com ela. Então, ele colocava um lençol branco na cabeça
para ele não ser reconhecido. Então esse fantasma ainda anda por lá pelo Central. É isso aqui, a história o fantasma do Central é isso aqui. 1930, então, saiu notícia que um fantasma andava aparecendo lá, né? Mas aí, quando teve um camarada corajoso, disse, não, mano, eu vou ver, que Central, como é que pode ter fantasma aqui, né? Todo mundo corria, se escondia, já não saiu à noite, se tinha que sair para ir na igreja, fazer uma visita, não. E encontrar o fantasma no caminho, né? Foi que data isso ainda? 1930. 1930. Se fosse um pouquinho mais para frente, aí eu ia arriscar chutar dizer quem era esse fantasma. Pois é. Então, e daí teve que passar para lá. Mas eu vou descobrir, eu vou enfrentar esse fantasma. E numa das noites que ele já estava saindo da casa da madame dele lá, era um negão muito forte, sabe? Bem forte. Corajoso. Assim. Você pega aquela coisa assim, arranca, o que você está fazendo? Está assustando? Assim, ele foi desmascarado. É o que conta aqui. Olha, que interessante. Essa é a lenda do Sertão. E o cara assombrou bastante gente.